terça-feira, dia 6 de setembro. Davi, um exemplo prático de espera. Ocultos pelas densas sombras das colinas, Davi e seu auxiliar entraram no arraial do inimigo. Procurando se certificar do número exato de seus adversários, chegaram perto de Saul, que estava adormecido, com sua lança cravada no solo e uma moringa de água próximo de sua cabeça. Ao lado deles estava deitado Abner, chefe do exército, e ao redor estavam os soldados, entregues ao sono. Abissai levantou sua lança e disse a Davi: Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe que eu vá, agora, encravá-lo com a lança ao chão, com um só golpe. Não será preciso um segundo golpe. 1 Samuel, capítulo 26, verso 8. Esperou a permissão de Davi, mas, em vez disso, ouviu o cochicho. Não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Tão certo como vive o Senhor Deus, Ele mesmo o matará, ou chegará o dia de sua morte, ou, indo para a guerra, será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Isso está escrito nos versos 9 até o 11 do mesmo capítulo 26 do primeiro livro de Samuel. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, Davi havia recebido a promessa de ser rei de Israel. Ele já havia sido até ungido pelo Senhor, ungido pelo profeta Samuel. No entanto, ele não estava querendo antecipar o cumprimento da sua promessa. Vocês lembram de alguém que tentou antecipar o cumprimento da promessa e acabou então fazendo algo que era contrário à vontade de Deus? Eu lembrei da história de Abraão. Deus havia prometido um filho a Abraão, um filho da sua esposa Sara. No entanto, ele tomou a serva de Sara, Agar. Foi uma ideia, se eu não me engano, da própria Sara, para que então ele gerasse um filho, para que ele conseguisse gerar um filho. E esse ato de Abraão, na tentativa de fazer com que Deus cumprisse a sua promessa, acabou não dando certo. E Deus não aprovou isso, não é? Tanto é que o filho de Agar não foi o herdeiro da promessa. Davi, ele não fez isso que Abraão fez. Ele não tentou adiantar as coisas, não tentou usar a sua própria força para chegar ali na promessa de ser ungido e para assumir o trono do reino de Israel. Mas ele aguardou e ele disse aqui que Deus o mataria ou chegaria o dia de sua morte, no caso de Saul, ou então ele iria para a guerra e seria morto em combate. E no final foi isso que acabou acontecendo. Mas Davi, ele esperou. E essa espera produziu um efeito no coração de Saul. Se vocês quiserem continuar lendo, eu incentivo vocês a lerem o restante do capítulo 26 e vocês vão ver o que aconteceu no coração de Saul depois que Davi manifestou ali que havia poupado a vida de Saul que estava perseguindo ele, Continuando aqui o texto. Essa segunda demonstração do respeito de Davi pela vida de Saul, seu soberano, produziu uma profunda impressão na mente de Saul e conseguiu dele um reconhecimento mais humilde de sua falta. O rei ficou impactado com essa manifestação de bondade. Despedindo-se de Davi, Saul exclamou: Bendito seja você, meu filho Davi, porque você fará grandes coisas e certamente será bem-sucedido. Isso está no verso 25 do capítulo 26. Contudo, o filho de Jessé não tinha nenhuma esperança de que o rei continuasse pensando assim por muito tempo. Isso está escrito no livro Patriarcas e Profetas. E é interessante notar que Davi, ele não voltou ali com Saul, lá para a sede do reino. Não, ele seguiu o seu caminho, não se uniu a Saul naquele momento, porque ele desconfiava de Saul. Mesmo assim, Davi não estendeu a mão contra ele. Agora, vamos ler o próximo texto que está no livro Patriarcas e Profetas também, tá bom? E diz o seguinte para nós:
É importante crer na palavra de Deus e agir prontamente de acordo com ela, enquanto seus anjos estão esperando para agir em nosso favor. Anjos maus estão prontos para tentar impedir cada passo à frente. E, quando a providência de Deus ordena que seus filhos avancem, quando ele está pronto para fazer grandes coisas por eles, Satanás os tenta a desagradar ao Senhor pela hesitação e demora. Procura despertar um espírito de contenda ou promover murmuração ou incredulidade, e assim destituí-los das bênçãos que Deus deseja conceder. Os servos do Senhor devem ser homens e mulheres de ação imediata, sempre prontos para atuar na velocidade em que sua providência abrir o caminho. Qualquer demora deles dará tempo para Satanás agir a fim de os derrotar. Isso está escrito ali no livro Patriarcas e Profetas. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o que acontece aqui nos bastidores do grande conflito. Mas a irmã White nos revela. Nós não conseguimos ver essas coisas acontecendo, os anjos de Deus se movimentando, os anjos maus se movimentando, Satanás, mas nós podemos ter a certeza de que Deus e seus anjos estão empenhados em nosso favor e que nós possamos nos lembrar disso, tá bom? Agora nós vamos ler o último texto da lição de hoje, que está nos comentários de Ellen G. White, no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 2, e que diz o seguinte para nós: O Senhor nem sempre escolhe para sua obra pessoas de grandes talentos, mas seleciona aqueles a quem pode melhor usar. Indivíduos que podem fazer bom serviço para Deus poderão por algum tempo ser deixados na obscuridade, aparentemente não notados e não empregados pelo Mestre. Mas, se fielmente cumprirem os deveres de sua humilde posição, cultivando uma disposição de trabalhar para Ele e se sacrificar por Ele, a seu próprio tempo o Senhor lhes confiará maiores responsabilidades. A humildade precede a honra. Provérbios capítulo 18, verso 12. O Senhor pode usar mais eficazmente os que têm mais consciência de sua própria indignidade e incapacidade. Ele lhes ensinará o exercício da coragem e da fé, e os fará fortes, unindo a fraqueza deles com sua força, e sábios, associando sua sabedoria à ignorância deles. Que assim seja comigo e com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus nos faça sábios, que Deus nos faça fortes e que nós possamos reconhecer as nossas limitações e buscar o auxílio em Deus, buscar essa força, essa sabedoria em Deus e nos colocar à disposição, então, para que Deus faça a vontade dele na nossa vida. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.